Você está preparado para uma teoria bem louca? Eu acho que as cidades grandes, as grandes metrópoles, elas causam um certo tipo de dependência afetiva na gente. Como assim, gente? Que loucura é essa? Sim, hoje eu cheguei a essa conclusão na minha análise. Aliás, eu deveria dar royalties para a minha analista, porque ela é muito maravilhosa. Mas eu fiquei pensando sobre o quanto que a gente se sente desamparado em meio a milhões de desconhecidos. E o quanto que esse desamparo impulsiona a gente a colocar todas as nossas fichas no amor, porque parece uma solução mais fácil, ou pelo menos mais certeira. Bom, há controvérsias, né? O que acontece? Hoje eu estava analisando, né? Eu tenho trazido muito para análise essa minha mudança recente, né? Porque eu morava em São Paulo, uma cidade grande. Antes eu morei no Rio e agora eu mudei para uma cidade interior de Minas que tem 60 mil habitantes. E eu tenho estado muito atento, né, ao que isso causa em mim, o que isso causa nas minhas emoções, no jeito que eu vejo o mundo. Eu tinha certo preconceito de voltar para o interior, porque eu cresci aqui, mas eu tenho reparado sobre a qualidade das relações. E eu acho que no interior tem um pouquinho essa coisa de as pessoas te conhecem, sabem quem você é, então elas te tratam de uma certa maneira afetuosa, né? Reconhecendo. Eu acho que a gente é muito carente de reconhecimento, né? O ser humano ele é social e a gente depende de comunidade para poder sobreviver. Então é natural que a gente esteja programado para se sentir bem em meio a rostos familiares e se sentir desamparado em meio a rostos que a gente não conhece, porque a gente não sabe se essas pessoas vão, né, poder ajudar a gente em um momento que a gente precise mesmo. E quando a gente vai, né, olha para o jeito que é a vida em uma grande metrópole, né, numa cidade grande, tem um certo elan da gente se sentir apenas um em milhões, né? Essa coisa de você estar num metrô lotado, cheio de pessoas desconhecidas, e tem um pouquinho essa coisa do capitalismo ali, de você vai fazer a sua vida, você vai poder conhecer milhões de pessoas, é uma terra de oportunidades, mas no fundo isso gera um desamparo na gente, né? Eu fiquei pensando sobre o quanto que a gente tem um medo que é um pouco quase velado da gente mesmo de estar no meio de desconhecidos, né? De estar no meio de pessoas que teoricamente não se importariam com você, porque a gente sabe como é que é o nível de indiferença dentro de uma capital, né? Dentro de uma cidade grande. Eu mesmo já presenciei isso no Rio, tipo, uma pessoa desmaiou na rua, eu fui lá socorrer ela e todo mundo ficava passando e ninguém tava nem aí pra hora do Brasil, entendeu? Acho que todo mundo no fundo tem um pouquinho esse medo dessas histórias que a gente escuta de sei lá, senhores e senhoras que morrem e ninguém dá falta deles, né? E aí depois descobrem, sei lá, o corpo tá em decomposição, essa coisa horrorosa, que é muito sintomático de uma cidade grande, né? Quantas pessoas eu conheço em São Paulo que não conhecem nem quem mora na porta ao lado, né? Eu mesmo já morei no Rio, tinham 8 portas no meu corredor, né? E eu conheci algumas pessoas, eu não conhecia todo mundo. Então, até as amizades, acho que elas são fragmentadas, porque inclusive é difícil ver os seus amigos, porque cada um mora num canto, e tem trânsito, e tem muito trabalho, etc. Aquele rolê da cidade grande, né? Bom, eu não sei se você já está inscrito nesse canal, senão já se inscreva. Eu também sou uma pessoa carente. A gente gosta de estar numa cidade grande, né? Principalmente quando a gente é mais jovem, que a gente, enfim, pode paquerar mais gente, tem mais oportunidades de tudo, né? De emprego, mas também de paquera. Mas eu acho que a gente vai sentindo falta desse apoio, dessa rede de proteção que estar entre pessoas que você conhece, que não necessariamente tem que ser familiares ou amigos, às vezes é só gente que já te conhece de vista, sabe? Opa, e aí, tudo bem? Tudo bem? Sabe, essa coisa que tem muito no interior, esse reconhecimento mútuo constante, e isso é uma coisa que eu acho que faz bem. Quando a gente está nessa lógica da cidade grande, que a gente está se sentindo desamparado, é natural que a gente coloque muitas fichas no amor, né? Em procurar alguém, né? Porque afinal de contas esse parece ser o jeito mais fácil da gente se sentir seguro, ter alguém que se preocupe com a gente, né? Mas ao mesmo tempo tá todo mundo fazendo isso ao mesmo tempo, então fica nessa confusão do fear of missing out, essa coisa de você tá sempre querendo alguém e nunca dá tempo das relações se estabelecerem. Eu sinto em mim assim, uma diferença, né? Quando eu estava em São Paulo, no Rio, era uma busca, acho que também tem essa coisa de ter mais gente disponível, mas a gente coloca mais foco, mais energia
nessa vida afetiva sexual, em que existia um certo afã, né, de conhecer pessoas. Então, eu preciso conhecer alguém porque assim eu vou me sentir melhor, né? Tem um pouco essa expectativa de que você vai ser feliz quando você conhecer o seu grande amor. Por quê? Porque o amor, essa pessoa, vai te dar uma segurança, ainda mais quando é uma relação séria, né? Que isso não significa grandes coisas hoje em dia, mas que a gente se sente mais seguro quando tá ali, né? Tem um rótulo, um namoro, um casamento, tem um contrato assinado, então a gente pensa, poxa, essa pessoa vai ser mais difícil dela me deixar aqui desamparado, apesar de que grande parte dessas pessoas realmente deixam a gente desamparado depois de um tempo, né? E aqui no interior eu acho que eu tenho parte do meu desamparo suprido pelas pessoas que eu conheço, que não são relações afetivas sexuais. São relações de pessoas conhecidas, são amigos, são primos, são familiares, são pessoas que eu encontro no meu dia a dia e que já suprem um pouquinho esse medo de estar entre desconhecidos. E no final das contas, eu acho que tudo isso que eu estou falando aponta para uma grande verdade, é que somos seres sociais, somos seres que gostam de viver em comunidade. E nem sempre essa comunidade precisa ser uma família, uma vila. Pode ser, assim, ter uma rotina de rostos familiares. E aí você me pergunta, né? Então o que a gente tem que fazer? Tem que deixar de morar em cidade grande? Bom, eu não sei, eu tô aqui lançando a problemática. Eu acho que é importante que a gente reconheça que somos seres carentes. E carentes não quer dizer só de abraço, de beijo, de afeto. Carentes de reconhecimento. Eu acho que a gente precisa recuperar a comunidade dentro da cidade grande, né? Acho que a gente desumanizou muito, né, as cidades, então acho que a gente precisa ter pessoas conhecidas, conhecer realmente os vizinhos, a gente precisa encontrar rostos familiares, né? Desenvolver relações com pessoas com quem a gente cruza todos os dias, né? Saber alguma coisa da vida delas. O próprio trabalho, né, quando a gente olha para ele, né, antes a gente encontrava pessoas, né, cara a cara, e era, oi, bom dia, e aí, tudo bem, tudo bem? Então acho que existia um pouquinho essa interação olho no olho. Acho que no home office, por exemplo, né, quando a gente ficou trancado em casa, trabalhando de casa, a gente passou a encontrar menos as pessoas. Então acho que a gente ainda teve esse desamparo aí da pandemia de não encontrar ninguém, né, olho no olho. Ainda mais quem mora sozinho se sentiu muito sozinho durante a pandemia, né? Eu mesmo, por exemplo, eu morava sozinho no Rio e eu me sentia muito mais solitário. Eu comecei a dividir o apartamento com uma amiga em São Paulo. Morar com mais pessoas, eu acho que isso é uma coisa que deixa a gente menos desamparado e menos dependente do amor do outro para poder se sentir menos inseguro. Enfim, foi uma loucura que me surgiu hoje. Queria saber se isso bate para você também, se essa noia poderia ser sua. E é isso. Obrigado à minha analista, obrigado a você que esteve até aqui. Um beijo, um abraço, fique bem, não se sinta desamparado.